Salve galera, beleza? Você está na Maré da História, está aqui para mais um vídeo e eu decidi continuar falando de Paulo Freire um pouquinho. Eu gravei um vídeo ontem, né, sobre considerações em torno do ato de estudar, que são algumas considerações justamente de que podem nos ajudar no processo de aprendizado, de estudo. Eu uso bastante na minha prática e se você quiser saber um pouco mais sobre isso, recomendo que veja o vídeo anterior. E aí eu acabei acordando hoje e lendo o vídeo sobre alfabetização que eu quero comentar com vocês. Mas antes de tudo, gente, eu fico muito triste assim o que acontece com o Paulo Freire, não porque ele é do mesmo campo político que eu, sabe? Mas pelo desrespeito que as pessoas têm no Brasil com o método, primeiro, seja ele qual for, e com o professor, né, cara? Eu acho isso é muito triste, porque todos dizem, o professor tem que ser valorizado, etc. Mas esse professor, ele só tem que ser valorizado se ele for o professor ideal para você. Se ele for o professor que faz o que você quer que ele faça. Ou se ele for o professor abstrato. Mas se ele for o professor ali da sua escola, do seu bairro, ou aquele que se destaca dentro do pensamento brasileiro, você não gosta, né? Aí você não valoriza, você não se preocupa com o salário, com as condições trabalhistas, com as infraestruturas da escola, né? E culpa uma ideia, como se a ideia fosse o centro do problema. Seja esse professor qual for, né, cara? O que não pode ser confundido com youtuber. O professor pode ser também youtuber, mas não basta ser youtuber para ser professor. Se o youtuber faz um trabalho bem feito, com educação, é mérito dele também. Mas não é disso que a gente está falando, sabe? São de pessoas que dedicam a sua vida ao assalariamento como professor. A tarefa pública ou particular, no sentido de construir algo que é coletivo, republicano. Ou seja, aquilo que convencionamos a chamar de educação pública, né? Principalmente aqui no Brasil, depois do Vargas. Então eu acho que é sempre bom fazer a defesa de um professor. Isso não significa por ele ser de esquerda. De direita também, cara. Conservadores. Como tem um professor, eu não sei o nome dele, que eu gosto muito aqui, que ele é conservador de direita e critica o Paulo Freire. Eu fico muito triste quando eu vejo, mas eu não falo mal do professor. Ele tá fazendo o trabalho dele, cara. Entendeu? Então aqui a gente vai tratar de um texto que foi escrito em Santiago, em 1968. A alfabetização de adultos. Crítica da sua visão ingênua. Compreensão da visão crítica. A alfabetização de adultos. O Paulo Freire não tratou aqui de alfabetização de crianças, nem de jovens, nem de adolescentes. Esse texto é sobre adultos. Você pode aplicar para jovens e adolescentes? Pode, mas aí você está fazendo uma revisitação da teoria do Freire. Entendeu? Tá tudo bem também. Que bom que você está fazendo isso. Você é capaz de co-criar, né? Criar junto com ele. Recriar. Isso é inteligência para mim. E a gente tem que lembrar que esse aqui foi feito na prática no Brasil antes, né? Antes do golpe de 64. Junto com o SESI, cara. Não foi com o Partido Comunista, nem com as ligas camponesas necessariamente, como organização, mas foi com o SESI, o Sistema da Indústria. A burguesia nacional financiou o projeto de alfabetização do Paulo Freire. Trabalhou anos no SESI. Depois, Oxford, né? Foi para a Suíça também, se eu não me engano. Trabalhar, né? Vamos lá então. A alfabetização assim se reduz a um ato mecânico de depositar palavras, sílabas nos alfabetizados. Não é isso que ele está propondo. Não é? Então ele está dizendo hoje a alfabetização é depósito de palavra. Hoje, 1968, né? E hoje também. Depósito de conhecimento, de palavra. E depois tem que sacar aquilo que ele vai chamar no texto anterior de educação bancária, né? A escrita e lida, a palavra é como se fosse um amuleto, algo justaposto ao homem que não a diz, mas simplesmente repete. Palavra quase sempre sem relação com o mundo e com as coisas que nomeia.
A alfabetização se transformou em um ato pelo qual o chamado alfabetizador vai enchendo, entre aspas, o alfabetizando com palavras. E tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe. E quando a gente para de falar aqui de alfabetização em si, mas vai falar do currículo, é assim também, tome-lhe matéria, tome-lhe matéria. Né? As palavras das cartilhas, né, ele vai dizer aqui, os que chegavam, principalmente naquela época, né, aquelas cartilhas alfabetizadoras, que tem hoje, né, que são as apostilas. Textos das cartilhas nada tem a ver com a experiência existencial dos alfabetizandos. Tratar os adultos analfabetos, como seres dóceis, ingênuos, pois que assim são vistos e são assim tratados. Entende? É uma condição alienante. Ai, coitadinho. Aí apresenta aqueles métodos, que ele dá um exemplo aqui, o Freire. Não menos absurdo, Ada deu o dedo ao urubu. Ele aprendi a escrever isso, né? Ada deu o dedo ao urubu, porque mecanicamente faz sentido no aprendizado, barravianismo, né? Comportamental, etc. Neurociência, toda essa fundamentação, que tem seu valor, mas é ingênuo, do ponto de vista humano, subjetivo. Duvido, responde o autor da pergunta, Ada deu o dedo à ave? Olha que frase maluca. Não sabemos da existência de nenhum lugar no mundo em que alguém convide o urubu a pousar-lhe seu dedo. Que malucagem. E o cara tá aprendendo aqui, ele fala, mas pra que isso, né? O aluno na escola, pra que Bhaskara? Não é que não tem sentido, mas você tem que... A pedagogia é dar o sentido ao estudo. O aluno não tem obrigação porque é complicado para ele. Ainda mais na cultura que ele nasceu. Eu comentei isso, assista um vídeo sobre Sérgio Buarque. Acho que é por isso que o Paulo Freire é tão criticado no Brasil. Porque nós somos um povo emotivo que temos dificuldade em agir com racionalidade, com método. Nós fazemos tudo no desleixo. Vem do português, na colonização. Vai lá ver o vídeo do Homem Cordial, do Sérgio Buarque. Eu acho que é isso, só pode ser, né, cara? A gente não gosta de fazer as coisas racionalmente, metodologicamente. A gente vai ver aqui a crítica do sujeito que só pensa na prática, ou no sujeito que só pensa a teoria. Reforçando o silêncio em que se acham as massas populares, dominadas pela prescrição de uma palavra vinculadora de uma ideologia de acomodação. Não pode jamais um tal trabalho constituir-se como um instrumento auxiliar da transformação da realidade. É ingênuo. Eva viu a uva. Imagina, eu estou no Nordeste do Brasil, uva. Eva viu a uva. Tudo bem, vai ensinar, mas vai ensinar para quê? Qual é a função do aprendizado? Entende? Para a concepção crítica, o analfabetismo não é uma chaga, nem uma erva daninha a ser erradicada, nem tampouco a enfermidade, mas uma das expressões concretas de uma realidade social e injusta. Ele não é mal em si, a gente vai ver isso. Tem até uma metáfora que ele cita aqui de um camponês que falou para ele, ó, eu sou analfabeto porque eu nasci numa cultura letrada, mas eu não posso falar que o índio é analfabeto porque ele não sabe ler, escrever. Porque ele não nasceu numa cultura letrada. É diferente. Ele não é um mal em si, mas na relação social que ele se encontra, é injusto. Não é um problema estreitamente linguístico, nem exclusivamente pedagógico, metodológico, mas político, como a alfabetização através da qual se pretende superá-lo. Proclamar sua neutralidade ingênua ou astutamente, não afeta em nada a sua politicidade intrínseca. Não é porque o educador fala, não, a alfabetização não tem nada a ver com política. Eva viu a uva, o rato roeu a roupa do rei de Roma, sei lá. Não é por isso, não é porque ele se declara neutro, que ele é neutro. É isso que o Paulo Freire está dizendo.
E essa repetição mecânica, né? Do papé pipopu, laleli lolu, pula, pelo, lá ali, pula, lapa, lapela, pílula, etc. Tem função? Vamos estudar neurolinguística, o comportamental, o behaviorismo, mas até que ponto que isso tem função? Porque não é possível que seja tudo por aí. Então vamos aproveitar ambos, né? Mas vamos fazer uma coisa legal, cara. A alfabetização nessa perspectiva, ou seja, da repetição mecânica, que não pode ser a das classes dominantes, se instaura como um processo de busca, de criação, em que o analfabetizando são desafiados a perceber a significação profunda das palavras. Então, porque por isso que as pessoas também não gostam do Paulo Freire, eu percebo, né? Citou classe dominante. Ele está falando, a classe dominante não pode oferecer isso para os trabalhadores, primeiro porque eles não estão nem aí. E não vê o trabalhador como igual. Os professores de classe média baixa vê, porque está ali, ó, no mesmo mercado, na mesma fila do SUS, entendeu? Então eles, não é ingênuo isso, essa construção do conhecimento. Busca-se palavras do cotidiano da pessoa, cara. Conhecimento que esteja próximo da pessoa. No fundo, negar a palavra implica em algo mais. Implica em negar o direito de pronunciar o mundo, né? Eva viu a uva. Não é isso que eu quero dizer, não é isso que eu quero escrever, porque não é isso que eu vivo. Não é o meu mundo, então vamos achar palavras do meu mundo. Aprendizado da leitura e da escrita não pode ser feito como algo paralelo ou quase paralelo à realidade concreta dos alfabetizandos. Que tal escrever tijolo do pedreiro, hein? É de se pensar, não é? Daí que, nesta perspectiva crítica, se faça tão importante desenvolver nos educandos como no educador um pensar certo sobre a realidade. Que para ele é pensar a prática, a gente viu no texto anterior. Te convido novamente. É necessário, realmente, libertar a teoria do equívoco de que, comumente vítima, não apenas na América Latina, segundo a qual identifica como verbalismo, ele fala isso, essa é a educação verbalista, com blá blá blá, da perda de tempo. Identificar teoria como verbalismo, tampouco é identificar prática como ativismo. Então tem dois problemas, Paulo Freire: ativismo e verbalismo. Teoria sem prática é ativismo, é dar murro em ponta de faca. Prática sem teoria é verbalismo, é blá blá blá. É ficar numa torre de marfim acadêmica, afastada do mundo. Agora, quando se une prática com teoria, a gente tem a praxis, que é a ação transformadora da realidade. Geralmente quem fala assim, na prática a teoria é outra, a teoria não funciona, não construiu nada grandioso na vida. Difícil ele construir um diálogo interessante, eu acredito, uma ideia própria, né? É uma pessoa muito pouco criativa, uma pessoa muito pouco inventiva, muito reduzida na sua capacidade de pesquisar, na sua curiosidade diante do mundo, dos livros, da música, da vida, cara. Educação é isso, a gente já viu aqui também. Os verbalistas se isolam em suas torres de marfim e se consideram desprezíveis os que se dão à ação. Os ativistas consideram os que pensam sobre a ação e para ela como intelectuais nocivos, teóricos, filósofos. Então, um quer ficar agindo, o outro quer ficar pensando. Mas não dá para agir e pensar? É impossível isso, será? Ou é muito custoso? Demanda esforço, cara. Eu digo, meus colegas professores, demanda uma vida inteira de esforço, é acordar cedo, é comer legal ali no café para poder estudar de manhã, de tarde e de noite. Mas eu não sou professor. Tudo bem, você não precisa, mas se você é professor, você tem que estudar, cara, sempre. Sempre. Para todo sempre, você tem que ter uma biblioteca em casa, cara. Não é? Eu penso assim. E se você pensa diferente, deixa seu comentário aí, cara. Deixa seu like também, seu dislike.
E se você acha que tudo isso aqui não faz sentido nenhum, então me recomenda um livro de um autor aí sobre educação, o seu trabalho, sua influência no mundo, no Brasil, e se vai fazer sentido na minha prática, que é isso que eu quero saber. Isso aqui eu sei que faz, não porque eu acho, mas porque eu aplico há 10 anos. E eu li outras coisas, tem ali aquela parte de baixo, é só pedagogia e psicologia. E eu vi o que faz sentido e o que não faz. Isso aqui fez. Me situo entre os que não aceitam a separação impossível entre prática e teoria. Também estou nessa, Paulo Freire. Prática e teoria são dois lados da mesma moeda. Muita coisa que hoje ainda me parece válido, não só na prática realizada e realizando, mas na interpretação teórica que fiz dela, poderá vir a ser superada amanhã. Não só por mim, mas por outros. Cara, isso é a coisa mais honesta, né? Eu estudo psicanálise e o Freud é isso aí também, cara. E todo cara honesto é assim. O que eu estou dizendo aqui não é a verdade universal. Hegeliano é assim, né? Tem uma aula sobre Hegel aqui também. Amanhã pode perder sentido. Amanhã pode ser reinventado, recriado, reavaliado, criticado. Ele está dizendo aqui, ó, critique-me. Quando os outros, os que põem em prática a minha prática, que se esforçam por recriá-la, repensam também meu pensamento. Olha que legal, né? Não vou ficar me alongando. Essa educação para domesticação, essa impossibilidade de neutralidade, né? Ele vai voltar a falar disso. Então vamos ao método agora, propriamente de alfabetização. Isso aqui são considerações. É basicamente dois conceitos: palavras geradoras e problematização dessas palavras. As palavras geradoras, como as quais os alfabetizandos começam a sua alfabetização, como sujeitos do processo. A gente já viu a importância de se sujeitar, de ser um sujeito e não um objeto, né? A gente já viu no vídeo anterior. Sejam buscados em seu universo vocabular mínimo, e que não seja um cara lá no centro de São Paulo que determine para um ribeirinho aqui do Vale do Ribeira o que ele tem que aprender como palavras, porque está na cartilha, né? Tem que fazer sentido para ele, cara. E ele tem palavras, ele tem vocabulário. Ele não é incapaz de pronunciar as palavras. A investigação desse universo vocabular mínimo é que o educador pode organizar o programa que, desta forma, vem alfabetizando para eles à volta, como problematização. Então eles começam a organizar o mundo a partir do verbo, da palavra. É bonito isso. A organização do seu mundo a partir do verbo. É bíblico. Mas também pode ser lacaniano, cara. A organização da psique, por meio da palavra. O inconsciente. Mas aqui não é ainda isso. É Freire. A gente pode acrescentar com mais conhecimento que a gente tem. E com a humanidade que a gente adquire na nossa vida, porque nós somos humanos. Professores, temos experiências. Não temos? Você não tem a sua? Você não vai vir me oferecer um livro de pedagogia porque você dedica a sua vida, assim como eu, a isso? E você sabe o que está falando? O que está me propondo e é de coração, e eu vou aceitar de coração. Eu trabalhei com comunidades indígenas, caiçaras, com escola técnica, com escola pública, com escola particular. 10 anos, não é muito, mas já é alguma coisa. Entendeu? Então, essas palavras geradoras que já estão nos vocabulários que a gente vai investigar dos educandos, por eles mesmos, e a problematização dessas palavras. A importância fundamental para a eleição de palavras geradoras está... Estas não podem ser selecionadas à luz do critério puramente fonético. Eva viu a uva. Não é isso que vai determinar a escolha. É o quê? A concepção e a prática da alfabetização do autor que elege lá nas cartilhas. Não é isso também. O que é então? Defendemos, isso sim, as palavras geradoras. As palavras do povo são postas na situação problemas, como desafios que exigem reposta dos alfabetizandos e problematizar as palavras que veio do povo.
significa problematizar a temática a ela referida, os que envolvem necessariamente a análise da realidade. O analfabetismo não é em si um freio original, resulta de um freio anterior e passa a tornar-se freio. Ninguém é analfabeto por eleição, mas como consequência das condições objetivas em que se encontra. Eu não vou ficar me alongando, tem mais algumas considerações que ele vai fazer, como por exemplo, da descoberta em descoberta alcançamos o fundamental. Então é buscando essas palavras que chega aonde? Que os freios de seu direito de dizer palavras estão em relação direta com o não apropriação por eles dos produtos de seu trabalho. Que o fato de trabalhar lhes propõe um certo conhecimento, não importa se são alfabetizados ou não. Não é porque não é alfabetizado que ele é desprovido de conhecimento, ele pode ir aprendendo a se alfabetizar com base no conhecimento que já tem, porque ele é um humano e ele tem uma vida, cara. E muitas vezes ele tem mais conhecimento do que nós. Que finalmente entre os seres humanos não há absolutização da ignorância, nem do saber. Ninguém sabe tudo, ninguém ignora tudo. É lindo. Eu vou deixar um aqui para você interpretar. Os alfabetizandos vão organizando uma forma cada vez mais justa de pensar, através da problematização de seu mundo, da análise crítica de suas práticas, irão podendo atuar cada vez mais seguramente no seu mundo. Está aqui que eu vou deixar para vocês interpretarem, na verdade. É que a relação entre o sujeito e o objeto é tal que o desvelamento da objetividade afeta igualmente a subjetividade. Fica com essa, interpreta essa. A relação entre sujeito e objeto é tal que o desvelamento da objetividade, afeta igualmente a subjetividade. Faça esse exercício, cara. Interpreta essa frase. Então, acho que é isso. É abrir mão dessa ingenuidade pedagógica, mecânica, aproveitar o que é bom dela, claro, mas não parar por aí. E usar palavras geradoras para problematizá-las e ir se aprofundando no conhecimento. Às vezes no seu próprio conhecimento, isso é platônico também. Tem o inatismo, né? Platônico aí. Eu acho muito interessante, cara. E aí ele vai falar dos círculos culturais. Para encerrar aqui. As discussões dos círculos culturais devem ser transformadas em textos que, entregues aos alfabetizandos, passam a ser por eles discutidos. Então, aquele debate que fazemos ali no que ele chama de círculos culturais, a gente produz um texto das ideias deles mesmos e eles aprendem a ler as próprias ideias. Cara, isso é muito legal. É muito legal mesmo. E é isso que eu tento fazer, mesmo que fora da alfabetização, na minha sala de aula. É desenvolver a capacidade crítica, a capacidade criativa, a capacidade investigativa, ou seja, a autonomia do sujeito no seu processo de construção de conhecimento. Isso não significa várzea, entendeu? Não significa deixar Deus dará. Exige disciplina, exige regramento, exige disposição e exige, sobretudo, condições materiais. Comida, transporte, o bom sono, amor dentro de casa, se possível, e na escola. Entende? Então acho que é isso. A gente pode voltar aqui em breve com outro texto, os camponeses e seus textos de leitura. E a gente para um pouquinho depois, né? Quem sabe futuramente a gente volte, mais 3 textos tá bom, para começar a tentar entender o pensamento de Paulo Freire. Claro que a gente não vai concluir. Recomendo que você leia Paulo Freire. Mas leia no intuito de dialogar com o autor.
e de mudar a sua prática, se possível, no que lhe caber, beleza? Tamo junto, galera.